Eu sou Thalita Meyer e eu tenho uma palavra que vem de Deus para o seu coração. Está aqui no livro de 1 Samuel, no capítulo 1, versículo 20, que diz assim: E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho e chamou seu nome Samuel, porque dizia ela: O tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem, Eucana, com toda a sua casa, a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Porém, Ana não subiu, mas disse a seu marido: Quando o menino for desmamado, então o levarei, para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. Diga graças a Deus. Aqui no versículo 26, ela continua falando: Ah, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que esteve aqui contigo para orar ao Senhor. Por esse menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Pelo que também ao Senhor eu o entreguei por todos os dias que vivi. Pois ao Senhor foi pedido, e ele adorou ali ao Senhor. Diga glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E era um menino ainda muito criança, quando foi levado até a casa de Deus. Aqui nós vemos o chamado de Samuel, filho de Ana, uma mulher perseverante na oração, perseverante em se dedicar ao Senhor, em ir à casa de Deus, perseverante em dar o seu melhor para Deus. Depois de 25 anos esperando para ser mãe, ela entra na casa de Deus e oferece ao Senhor um voto dobrado daquilo que ela tinha, em dobro, o seu melhor. E ela tinha uma tristeza muito grande no seu coração, porque o seu marido tinha casado com uma segunda esposa, que lhe deu muitos filhos, e ela, por 25 anos, ela esperava para ser mãe. E o seu marido sempre lhe dava oferta, tanto para ela como para a segunda esposa, Penina. Mas para Ana ele dava o dobro que dava para Penina. E ela entregava aquilo ali diante do altar do Senhor. Ela apresentou a sua oferta diante do altar e começou a orar, que nenhuma palavra saía da sua boca. E o sacerdote, sentado numa cadeira que ele tinha lá de costume, ele de longe viu que ela orava, mas não saía palavra alguma. E ele pensou que ela estava bêbada. E veio até ela repreendê-la, como era que ela estava bêbada dentro da casa de Deus, que era para ela se apartar daquele vinho. E ela disse: Não, meu Senhor, eu não bebi bebida alguma. Eu estou aqui falando das minhas muitas aflições para Deus. E ali o sacerdote, acho que naquele momento ele ficou se sentindo até mal por ter tratado ela, ter repreendido ela sem necessidade, por não saber a dor que ela carregava dentro de si. E ali ele libera uma palavra de bênção sobre a vida dela, que Deus lhe concedesse aquilo que ela tinha vindo pedir. E ela tinha feito uma oração ao Senhor naquele instante, entre ela e Deus, que nem o sacerdote não sabia o que era que ela queria, nem quem era ela e nem o que ela estava buscando. Ela colocou a oferta dela diante do altar e foi orar. E ela disse ao Senhor, que está aí no capítulo 1, versículo 11: Se o Senhor dos Exércitos se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres,
mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ela prometeu dar a Deus. Se Deus lhe desse um filho, homem, ela o consagraria para ser sacerdote, servir na casa de Deus, por todos os dias da sua vida. E assim começou o chamado de Samuel, antes mesmo dele nascer, através das orações da sua mãe. E quando ela engravidou de um menino que veio a nascer no tempo determinado, depois da palavra que o profeta, que o sacerdote Eli liberou na vida dela. 9 meses depois ela teve o filho, o amamentou, e quando ele ainda era muito pequeno ainda, ela veio apresentá-lo diante do Senhor como a maior oferta que ela já deu em toda a sua vida. E ali o menino ia crescendo, ia se fortalecendo, até que ele chegou numa idade aonde Deus começou a falar com ele, diretamente com ele, e ele passou a reconhecer a voz de Deus, quando Deus lhe chamava pelo nome. E de ano em ano, a mãe levava uma túnica sacerdotal, cada ano que ela ia até a cidade onde eles moravam, Samuel morava, ela levava uma roupa de sacerdote cada vez maior, e ele foi crescendo, servindo a Deus, até o dia que Deus o escolheu para ser o próximo sacerdote, para lhe suceder o sacerdote Eli. Eli veio a óbito e Deus escolheu Samuel para ser o próximo sacerdote no lugar de Eli. Como é importante nós orarmos pelos nossos filhos e pedir a Deus que venha transformá-los em homem de Deus, em mulher de Deus, que Deus venha usá-lo na obra de Deus, porque através das nossas orações, no tempo certo, Deus vai chamar cada um dos nossos filhos para o propósito que Ele tem para a vida de cada um deles. O Senhor Deus vai chamar na hora certa. Deus vai falar com eles e eles vão reconhecer a voz de Deus, e Deus vai dizer o que é que quer de cada um deles e eles vão obedecer. Por isso é importante nós levarmos as nossas orações diante do altar de Deus. É importante nós ofertarmos, é importante nós irmos à casa de Deus, mesmo que isso seja um grande sacrifício para nós. É importante levarmos os nossos filhos de pequeno à casa de Deus, para que eles possam, assim, cumprir o chamado de Deus, porque Deus tem grandes planos para os nossos filhos. Eu oro para que os nossos filhos sejam tudo o que Deus planejou antes deles nascerem. Eu oro para que os nossos filhos venham atender às necessidades da casa de Deus. Eu oro para que nós venhamos ser mulheres de oração, para que venhamos ser temente a Deus, para que venhamos ser dignas de Deus, confiar em nossas mãos, grandes sacerdotes, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, fica na paz. Tchau, tchau.